Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 147, que é um salmo de louvor e de ação de graças, que celebra a bondade, o poder, a fidelidade e a graça de Deus para com o seu povo, especialmente para com Jerusalém, a cidade santa. É um salmo que convida todos os que amam a Deus e a sua palavra a glorificá-lo e a cantar-lhe louvores. Vamos ler juntos esse salmo e meditar sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. Responsório Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Hoje nós vamos refletir sobre esse lindo salmo que nos fala do louvor e da gratidão a Deus, que é o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai. Esse salmo é um convite para nós reconhecermos a grandeza, o poder, a fidelidade e a graça de Deus, que se manifestam de forma especial para com o seu povo, especialmente para com Jerusalém, a cidade que ele escolheu para habitar. Esse salmo é um desafio para nós glorificarmos a Deus e cantarmos louvores ao seu nome, que é digno, que é santo, que é bendito, que é amoroso. O salmo começa com uma exortação: glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. O que significa glorificar o Senhor? Significa reconhecer a sua soberania, a sua majestade, a sua glória, a sua santidade. Significa expressar a nossa admiração, a nossa celebração, a nossa exaltação, a nossa adoração. Significa declarar a sua honra, a sua fama, a sua reputação, a sua renome. Significa testemunhar a sua obra, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. E o que significa cantar louvores ao nosso Deus? Significa manifestar a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa felicidade, a nossa satisfação. Significa louvar a sua bondade, a sua generosidade, a sua benevolência, a sua misericórdia. Significa celebrar a sua vitória, a sua libertação, a sua cura, a sua restauração. Significa exaltar a sua santidade, a sua justiça, a sua retidão, a sua perfeição. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem glorificar o Senhor e cantar louvores ao nosso Deus? Então façam como diz o Salmo. Glorifiquem o Senhor, Jerusalém, reconheçam a sua soberania, expressem a sua adoração, declarem a sua honra, testemunhem a sua bondade. Cantem louvores ao nosso Deus, ó Sião, manifestem a sua alegria, louvem a sua bondade, celebrem a sua vitória, exaltem a sua santidade. O Salmo nos diz que glorificamos o Senhor e cantamos louvores ao nosso Deus, porque Ele é bom para conosco, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos abençoa, porque Ele nos ama. O Salmo nos dá alguns exemplos de como Deus se revela como um Deus bom, cuidadoso, abençoador e amoroso para conosco. O primeiro exemplo é a sua proteção. O Salmo diz: pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. O que significa que Ele reforçou com segurança as nossas portas? Significa que Ele nos defende, que Ele nos guarda, que Ele nos livra, que Ele nos salva. Significa que Ele nos protege dos inimigos, dos perigos, dos males, dos pecados. Significa que Ele nos dá segurança, tranquilidade, confiança, paz. E o que significa que Ele abençoa os nossos filhos em nosso seio? Significa que Ele nos concede, que Ele nos preserva, que Ele nos multiplica, que Ele nos próspera. Significa que Ele nos dá descendência, posteridade, herança, legado. Significa que Ele nos dá vida, saúde, alegria, esperança. Meus irmãos e minhas irmãs,
Vocês querem reconhecer que Deus é o nosso protetor e o nosso abençoador, que Ele reforça com segurança as nossas portas e abençoa os nossos filhos em nosso seio. Então façam como diz o Salmo. Agradeçam a Deus pela sua proteção, pela sua defesa, pela sua guarda, pela sua salvação. Agradeçam a Deus pela sua bênção, pela sua concessão, pela sua preservação, pela sua prosperidade. O segundo exemplo é a sua provisão. O Salmo diz: a paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. O que significa que Ele garante a paz em nossos limites? Significa que Ele nos concede, que Ele nos mantém, que Ele nos restaura, que Ele nos multiplica. Significa que Ele nos dá harmonia, concórdia, unidade, fraternidade. Significa que Ele nos dá ordem, justiça, direito, liberdade. E o que significa que Ele nos dá como alimento a flor do trigo? Significa que Ele nos supre, que Ele nos sustenta, que Ele nos sacia, que Ele nos satisfaz. Significa que Ele nos dá pão, comida, nutrição, força. Significa que Ele nos dá abundância, fartura, riqueza, prosperidade. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem reconhecer que Deus é o nosso provedor e o nosso sustentador, que Ele garante a paz em nossos limites e nos dá como alimento a flor do trigo. Então façam como diz o Salmo. Agradeçam a Deus pela sua provisão, pela sua concessão, pela sua manutenção, pela sua restauração. Agradeçam a Deus pelo seu sustento, pelo seu suprimento, pelo seu saciamento, pelo seu satisfazimento. O terceiro exemplo é a sua revelação. O Salmo diz: anuncia a Jacó a sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. O que significa que ele anuncia a Jacó a sua palavra, os seus preceitos, as suas leis a Israel? Significa que ele nos comunica, que ele nos instrui, que ele nos orienta, que ele nos guia. Significa que Ele nos dá a sua verdade, a sua sabedoria, a sua vontade, a sua direção. Significa que Ele nos dá a sua aliança, a sua promessa, a sua profecia, a sua salvação. E o que significa que nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos? Significa que Ele nos escolhe, que Ele nos ama, que Ele nos chama, que Ele nos envia, que Ele nos usa. Significa que Ele nos dá o seu carinho, o seu cuidado, o seu favor. O seu domínio significa que Ele nos dá a sua revelação, a sua palavra, a sua lei, o seu preceito. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem reconhecer que Deus é o nosso comunicador e o nosso revelador, que Ele anuncia a Jacó a sua palavra, os seus preceitos, as suas leis a Israel, que nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos? Então façam como diz o Salmo. Agradeçam a Deus pela sua revelação, pela sua comunicação, pela sua instrução, pela sua orientação. Agradeçam a Deus pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu favor, pelo seu domínio. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, baseada no Salmo 147. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.